Claudino e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios dos times de produtos. Como ser ágil em um mundo que muda o tempo todo? Imagine você que 7 em cada 10 estratégias de produtos hoje falham, porque as equipes elas não conseguem se adaptar rápido o suficiente para essas mudanças. E isso não sou eu que estou falando, é um dado de uma universidade americana. E se eu te dissesse que agilidade não é sobre metodologias perfeitas, mas é sobre a mentalidade que transforma a incerteza em oportunidade? Nesse vídeo, eu vou tentar te apresentar 4 pilares que podem te ajudar e ajudar a sua equipe a navegar na mudança com confiança. Eu vou tentar te mostrar aqui exemplos reais de empresas de sucesso como Spotify, Netflix, Airbnb, que fizeram isso na prática. Então vamos lá para o vídeo? Esse vídeo pode ser importante para você que quer uma mudança ágil na sua organização. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo é o pilar, é a base de tudo, que é a mentalidade ágil. E aqui tem um segredo, que é o ágil com A maiúsculo. O framework, que é diferente da agilidade e a forma de pensar. O que o Manifesto Ágil nos diz? Que responder a mudanças é mais importante que seguir um plano. Mas o que isso vai significar na prática das empresas que querem ter a mentalidade ágil? Vamos pensar no Spotify, que é o exemplo que todo mundo quer seguir, que todo mundo tem em mente quando a gente fala de agilidade. Eles não usam um Scrum tradicional, eles têm tribos e eles têm squads que são autônomas. E por que eles trabalham dessa forma? Porque eles têm um pensamento de que times pequenos tomam decisões rápidas sem burocracia. O que às vezes, muitas das vezes acontece, é que grandes empresas querem seguir o modelo Spotify. E aí deixa o seu processo engessado. Fica totalmente fora de controle o jeito de você trabalhar com essa agilidade. No pensamento do Spotify, quando uma squad ela é descoberta de produtos, ela identifica uma mudança no comportamento do usuário. E aí, eles entendem que pode ser pivotado em dias e não em meses. E as entregas são feitas em dias e não em meses. De novo, empresas, geralmente que querem seguir essa linha, têm um processo muito burocrático e acabam quebrando a cara na hora de implantar, porque o processo é totalmente diferente, vai deixar engessado e as empresas não vão conseguir trabalhar, os profissionais vão ficar de saco cheio de ouvir falar de agilidade e não vai dar certo. Uma coisa que eu levo em mente de um professor que me disse uma vez que a agilidade é como surfar. Você não vai controlar o mar, mas você vai aprender a ler as ondas. E você vai ajustar o seu movimento conforme as ondas. Vamos pensar aqui que o produto, ou o seu produto, seria a prancha. E a mentalidade ágil é o equilíbrio que você vai ter em cima das ondas. Se a mentalidade ela é o alicerce, o segundo pilar é o que mantém o time em movimento. E é isso que a gente vai ver aqui na sequência. Existem muitas ferramentas, muitas formas de se trabalhar, só que tem um segredo que é infalível, que é a priorização flexível, que é sobre você fazer as apostas certas no momento certo. É você saber mudá-las quando o jogo vai virar. E uma das ferramentas que eu gosto muito nessa parte de priorização flexível é o Moscou. Que você tem aquelas 4 etapas que são famosas lá da ferramenta Moscou. Sem isso, o seu produto não existe. Importante, mas isso aqui pode esperar uma sprint, por exemplo. Isso aqui seria legal o meu produto ter, mas não é tão crítico. E tem aquele que é o famoso descarte sem remorso. Sem isso, o seu produto não existe. São aquelas coisas urgentes que você precisa trabalhar,
que você sabe que você tem que fazer, que você sabe que você tem que liberar o mais rápido possível para o mercado. O importante, mas pode esperar uma sprint, é geralmente aquela sugestão de melhoria que você fez, por exemplo, uma tela, e aí não deu tempo de você terminar aquela tela e você entende que tem que ter um relatório daquela tela. Isso pode esperar. Seria legal, mas não é crítico. São aquelas ideias que geralmente os clientes dão, principalmente em outros vídeos eu já falei de produtos que eles têm um customizável e eles querem colocar no produto padrão, eles dão a ideia, você faz a análise, vê que aquilo seria legal, mas nesse momento não faz muito sentido você colocar no produto. E o descarte sem remorso é aquele que vem a sugestão, você olha e diz, cara, isso aqui não faz o menor sentido para o meu produto, isso aqui não faz o menor sentido para o meu negócio, isso aqui é um customizável de um cliente que outros clientes não vão usar, então é um descarte sem remorso. A Netflix usa isso constantemente e eu gosto de usar eles como exemplo nisso porque eles são muito bons nesse ponto. Lá em 2021, eles priorizaram aquele assistir aleatório, não sei se vocês lembram que eles liberaram isso no produto e acabaram priorizando isso. Você sabe por que eles fizeram isso? Porque eles viram que os usuários passavam mais tempo escolhendo do que assistindo. E qual que foi o resultado disso? Mais de 20% de engajamento. E aí, com certeza, o Pio ficou muito feliz, porque ele implantou um negócio que teve mais de 20% de engajamento no seu produto. Uma dica visual aqui que a gente pode dar é você mostrar o seu backlog antes e depois de uma mudança no mercado. E aqui eu posso dar como exemplo a pandemia. Um exemplo, pandemia, antes de priorizar as features e depois. A grande regra é revise suas prioridades a cada 2 semanas. No mínimo 2 semanas. Ah, Claudino, mas eu não tenho tempo. Ah, Claudino, mas eu não consigo parar para olhar. Ah, Claudino, mas eu vivo em reunião. Não tem como você não revisar as prioridades a cada 2 semanas. Porque muda rápido, sempre vão estar surgindo novas sugestões, sempre vão estar surgindo assuntos novos e você precisa fazer essa análise. Existem empresas que trabalham com backlog com horas, que os POs têm que retornar num prazo pré-determinado. E isso talvez seja uma forma legal de se trabalhar, mas vai ser pressionado, vai ter pressão, isso normal. Mas é uma forma de você controlar as prioridades, o que você precisa e o que você não precisa. O que acontece muito com os POs, isso aqui acho que não é só comigo que acontece, mas com a grande maioria, é que você tem uma sugestão legal, só que você vai empurrando aquela sugestão. Você empurra uma sprint, você empurra 2, você empurra 3. Quando você vê, já passou o ano e você não conseguiu implantar aquilo. E aí você tem que fazer aquela análise fria. Será que realmente isso aqui é importante para o produto? Será que isso aqui realmente é importante para os meus clientes? É que está aí o grande ponto que o PO precisa trabalhar. O priorizar é vital, mas como que a gente vai validar se você está no caminho certo ou se você não está no caminho certo? Vamos partir para o terceiro pilar, para a gente entender um pouquinho se a gente está no caminho certo ou no caminho errado. Vamos lá. Como terceiro pilar dos ciclos de aprendizado rápido, eu acho que a gente pode ter aqui o errar rápido, ele não é fracasso, ele vai ser uma ciência. E aí, eu gosto de usar muito o MVP do Airbnb. Ele era um site simples, só tinha foto na época. Só que eles testaram a ideia com um público
mínimo. E eles aprenderam a interar e até virar esse gigante que é hoje que a gente conhece. E como que eles aplicaram isso? Primeiro, eles pensaram numa hipótese clara. Acreditamos que X features vai aumentar o tanto de métrica em porcentagem Z, por exemplo. Outra coisa que eles fizeram foi um experimento barato de mercado. Foi um protótipo no Figma, um formulário no Google Forms. Pouca gente sabe disso, mas o Airbnb nasceu de um protótipo no Figma e de um formulário no Google Forms. E dados decisivos. Se a taxa de retenção subir X%, a gente vai entender que vale escalar. Se não, descarte. Simples assim. Se você vê que o seu produto não está crescendo, para que você vai continuar investindo naquilo? Se você tem uma tela no seu ERP, por exemplo, que ninguém usa, para que você vai fazer inovação naquela bendita tela? Sendo que tem um monte de cliente berrando numa outra tela que todo mundo usa aquela outra tela. Para que você vai perder tempo numa tela que ninguém usa? Para que você vai inovar uma tela que ninguém quer? Está entendendo como é que é a questão de você ter esses ciclos pequenos de aprendizado e agir rápido? É fazer como o Airbnb fez no MVP deles. Uma coisa que você precisa ter em mente, lembre-se sempre, navegar na incerteza é como você dirigir à noite. Mais um provérbio aí para vocês. Você só vai enxergar até onde os faróis vão alcançar, meu amigo. Por quê? Ciclos de aprendizado são os seus faróis. Lembre-se disso. E tudo isso só vai funcionar se o seu time estiver bem alinhado, se o seu time for autogerenciável. E isso vai levar para o nosso último pilar, que eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Muita gente quer um time ágil, mas pouca gente sabe como que funciona um time ágil. Um time ágil ele é como uma banda de jazz, por exemplo. Cada um vai dominar um instrumento, mas o improviso só funciona se todos escutarem uns aos outros. Times que trabalham juntos há muito tempo têm essa sinergia, têm esse entendimento. Times mais novos sofrem. Quando o time tem pessoas novas, também há um sofrimento grande, porque até essa pessoa entender como o time trabalha, e esse time já trabalha em sintonia há muito tempo, leva um tempo até essa pessoa ter uma cultura da equipe, ter uma cultura da empresa, ter a própria cultura de colaboração, de estar junto. E a gente só vai criar isso com coisas que as pessoas hoje não gostam. Infelizmente, a gente só vai criar isso em dailies, que são aquelas reuniões de 15 minutos, com foco no que está bloqueando o time. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer daily todo dia, e isso também não deve ser uma coisa que as equipes têm que levar a sério, o Scrum de fazer todos os dias a dailies. Eu sei que tem times que fazem dailies 3 vezes por semana, dos 5 dias da semana fazem 3 dias apenas. Mas para isso, o time ele tem que ser autogerenciável. O time tem que se conhecer. O time tem que saber o que cada um está fazendo, o que o outro está trabalhando, qual que é a dificuldade do companheiro, qual que é a dificuldade do QA, por exemplo, que está testando. Será que o desenvolvedor está preocupado com o QA que está testando? Será que o desenvolvedor está preocupado que a automação parou? É mais ou menos isso. Outra coisa que pouca gente gosta, ou que a grande maioria não gosta, mas é aqui que sai a sinergia das equipes, são as retrospectivas, porque é lá que a gente vai entender o que a gente está errando, que é lá que a gente vai levar o assunto sem culpar as pessoas. E aqui, quando eu digo sem culpar, é porque
Quando erra, erra todo mundo, erra todo o time. E não tem coisa melhor para você tirar melhorias do seu processo de trabalho, da sua colaboração, da cultura da empresa, numa retrospectiva honesta. E retrospectiva honesta de realmente o time entender aonde ele está falhando, o que ele precisa melhorar. E as ferramentas visuais, que são importantes. E aqui eu falo de Kanban, um Kanban físico, tem isso é difícil fazer para quem trabalha em home office, mas para quem está no presencial, tem um Kanban físico com os quadrinhos lá para ver onde está cada um, como que está o andamento do trabalho. E para a gente que trabalha home, o digital, né, para mostrar a transparência total do que está sendo feito, de como está sendo trabalhado. Um exemplo que eu vou dar aqui, que eu acompanhei há pouco tempo agora, foi da empresa do Elon Musk, a Tesla. Eles têm uma cultura muito radical nessa parte de feedback. O que é essa cultura radical? Qualquer engenheiro pode mandar um e-mail direto para o Musk, com uma ideia, por exemplo. Parece meio caótico, né? Você já pensou você pegar e você dizer assim, cara, isso não está legal, eu vou mandar um e-mail aqui para o diretor da empresa. Mas é assim que funciona lá. Pode ser maluco isso, mas é assim que eles inovam. É assim que as coisas acontecem rápido. Quando um engenheiro manda uma mensagem, por exemplo, para o Elon Musk, um e-mail, lógico que ele não vai conseguir responder na hora, até porque ele é um cara, deve ser um cara muito ocupado, mas ele faz questão de ler. E se o negócio está problemático, lá no desenvolvimento, lá na engenharia, ele já para o processo e manda os caras refazer conforme foi ajustado, conforme foi dado a ideia. Então, ele escuta ideias. Só que isso é uma parte de cultura que as empresas elas precisam trabalhar. Tem empresas que estão muito além nessa questão de cultura. Tem empresa que está no meio, tem empresa que está engatinhando, é uma criança ainda. Infelizmente, isso acontece muito no mercado nacional e internacional. Vai muito da cultura da empresa, da colaboração da empresa, de trabalhar com agilidade. Isso talvez seja um tema para um outro vídeo, que é a questão cultural que as pessoas implantam ágil e como que implantam ágil. Lembra que a gente falou do Spotify ali no começo? Às vezes o seu processo ele é muito engessado e ele não se encaixa com o jeito de trabalhar, por exemplo, do Spotify. E aí você vai sentir uma dor grande de você tentar implantar essa cultura dentro da empresa, tentar implantar essa colaboração, porque não vai ter. Porque o seu jeito de trabalhar é engessado. Você precisa achar a sua forma de trabalhar com agilidade. Então, o importante aqui, de novo, o time ágil, ele precisa de tempo. Ele precisa de ter esse tempo, o time, a colaboração, as pessoas. O dia a dia é muito difícil. Às vezes e eu vejo isso por times que eu trabalho, que eu já trabalhei, que às vezes você precisa fazer um teste, só que você precisa do desenvolvedor, o desenvolvedor está muito ocupado, não consegue parar, mas é a colaboração, é a cultura. E isso é com o tempo. As coisas vão fluir com o tempo e não de uma hora para outra. Por isso que você implantar agilidade dentro de uma organização leva muito tempo. Tem nessa questão que eu falei das universidades que fazem esses estudos, empresas que implantam o ágil do zero até chegar num ponto muito bom, demora 10 anos. Não são 10 dias, são 10 anos. É muito tempo. E o fluxo nessa empresa, tanto de projetos quanto de pessoas, é muito grande. Porque os projetos mudam, as pessoas também, as lideranças também. E aí, como é que você vai manter essa cultura? É um processo muito delicado, é um processo muito complicado e pode ser, com certeza, um tema para um outro vídeo.
Bom, então vamos lá. Hoje a gente viu que navegar nas incertezas exige muita coisa. Exige uma mentalidade ágil, exige uma priorização flexível, ciclos de aprendizado e cultura de colaboração. Agora eu quero saber de você. Quais desses pilares é o maior desafio para o seu time aí? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários aqui embaixo para a gente poder trocar ideias. Se esse conteúdo fez muito sentido para você, segue aqui o canal, porque toda semana tem um vídeo novo para ajudar os times de produto a dominarem a agilidade. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.